Mãe, essas coisas velhas que ninguém tá comendo, pode jogar fora? Pode. Vambora, vó. Não, essa não. Ah, essa não? Não, Ah, então pode voltar. Putz, olha a pô. Não mantém contato visual, senão ela vai oferecer comida. Não mantém, passa reto. Putz, só pão de queijo. Meu Deus, vó, tem um bicho morto no seu prato. Ai. O frango. Ai, filha da puta. Aí vou vir falar com a minha avó. Oxi! Você joga Roblox? Vó, Fala, filho. faz um beatbox aí. O quê? Um beatbox. Como é que é meu beatbox? É assim, ó. Ah, tindole, pacatinto, taca, tatinchebeca, caca. Eu é caca lá na porta que pariu. Qual o que a senhora mais precisa hoje? ROLA. Férias. Que é isso? Férias. Se orienta, minha avó.